Bom dia, turma. Estamos aqui mais uma vez para um desafio de férias, para dar dicas para vocês sobre o desafio de férias. O desafio, pessoal, ele foi proposto para que vocês entreguem só no presencial, quando a gente se encontrar presencialmente, mas vou deixar aqui para vocês algumas dicas, tá? O projeto integrador, ele faz parte, na verdade, dos três eixos, projeto integrador, informática e robótica, além da disciplina de história, beleza? Vamos lá, então. Gente, o nosso desafio de férias é criar uma história em quadrinhos, usando uma ferramenta que é o HQ. Mas não é qualquer história em quadrinhos, certo? O nosso tema vem lá da disciplina de história com o professor Wagner, que são as invenções renascentistas do Leonardo da Vinci. Então, a partir deste tema, a partir do que vocês viram com o professor Wagner, lembrando da aula de história e usando a criatividade, nós vamos criar uma história em quadrinhos no software HQ, ok? Então, o objetivo deste tutorial, desta nossa conversa agora, é eu ajudar vocês a construir essa historinha. O nosso primeiro ponto, é como conseguir o HQ. O HQ é uma ferramenta feita pelo NEAD, lá da Unicamp, e ele serve para a gente fazer história em quadrinhos, tá? E ele é uma ferramenta que nos ajuda a criar cenários, personagens, sons, os diálogos. Então a gente precisa ter a ferramenta do HQ. A gente também precisa, às vezes, como a nossa história é muito específica, o Tribunal de Osíris, buscar na internet figuras e GIFs para nos ajudar a criar essa história, cenários, GIFs que vão nos ajudar, certo? E também, nesse tutorial, a gente vai fazer com vocês o uso do HQ, tá bom? Um abraço! Para construir essa história, nós vamos usar uma ferramenta, certo? E a ferramenta é o HQ. Então, a primeira parte do nosso tutorial é como conseguir, onde achar o HQ. Muitas vezes nós vamos precisar usar figuras. O HQ tem várias figuras. Então a segunda parte do nosso tutorial, das nossas dicas, é que essas figuras talvez não sejam suficientes para que a gente crie a nossa historinha em quadrinhos, já que a gente tem um tema específico. O nosso tema são as invenções de Leonardo da Vinci. Então a gente precisa pegar figurinhas, que ilustre, que nos ajude a criar essa historinha. Então essas figurinhas, elas vão vir da onde? Nossa pesquisa na internet. A partir do que a gente viu com o professor Wagner em sala de aula de história, a gente vai pegar figuras e imagens da internet, baixar no nosso computador para depois criar a história. E a terceira parte do nosso tutorial é a gente vai relembrar como funciona o HQ, para que a gente construa, aí sim, agora com a mão na massa, a nossa historinha em quadrinhos. Então, pessoal, para a gente conseguir o HQ, a gente vai ter que ir no download, a gente vai ter que ir lá, e buscar nos sites, onde tem o HQ disponível. A gente também vai precisar procurar figurinhas, planejar a nossa história e procurar figuras e GIFs na internet, certo? Ou também em bases de dados de outros lugares. Você pode escanear se quiser uma figura do livro, mas enfim, buscar figuras na internet eu acho que é o caminho mais fácil, E também entender como é que funciona o HQ, como é que eu crio cenários, etc. Beleza? Vamos nós! Como já foi dito, a gente precisa da ferramenta. Então a gente vai baixar e fazer um download dessa ferramenta. Essa é a primeira parte dos nossos objetivos concretos. A segunda parte é personagens, cenários, figuras, imagens que a gente vai buscar na internet. E a terceira parte do nosso objetivo é o uso próprio da ferramenta. Então, nesses três pontos, essas três coisas, esses três objetivos juntos, eles vão nos dar a condição de preparar, de pesquisar e de elaborar e propriamente fazer a história em quadrinhos. Como a gente falou, o HQ ele tem os seus cenários, as suas figuras. Então a primeira parte é baixar, fazer o download e instalar. Nós colocamos para vocês aqui nesse slide dois links, onde o primeiro link e o segundo link podem ser usados, um ou outro, para baixar o aplicativo. Depois que baixar o aplicativo, basta clicar e instalar,
certo? E aí seguir, próximo, né, no slide, até terminar a instalação, ok? Então a gente não tem que ter dificuldade. Baixa, quando terminar de fazer o download, clica em cima do ícone de instalação, né, que você baixou, e segue passo a passo, sem mistério. Falou, um abraço! Uma dica extra, no primeiro link do slide passado, certo? Você pode baixar o software, mas ele também tem para outras aplicações futuras, para outras histórias futuras, um banco de imagens. Mas talvez tenha alguma imagem que lhe interessa lá. Então tem nesta página que vocês vão visitar, nós temos o software, nós temos um banco de imagens extras e temos um tutorial. Então, se precisar, pode recorrer nessa página da internet ao software, ao banco de imagens extras e ao tutorial, tá? Mas aí vamos passo a passo. Esse banco de imagens vocês podem inclusive usar futuramente para criar suas historinhas. É um banco bem interessante, tem personagens da Disney, né, tem ambientes, tem outras imagens que vocês podem usar para futuras historinhas e quadrinhos, ok? Pois bem, nós já temos o nosso software, nós já baixamos, já está instalada a nossa máquina, então já temos o HQ para trabalhar. Mas aí, Marcos, eu preciso ter imagens, né? Nem tudo que eu preciso já vai estar no HQ. Então eu preciso trazer novas imagens sobre as invenções de Leonardo da Vinci. Vou buscar na internet, fazer pesquisa por imagens, coloco Leonardo da Vinci, invenções de Leonardo da Vinci, renascentismo. Com todas essas palavras vão vir várias imagens e a gente vai selecionar com o botão da direita a imagem que a gente, com o botão da direita do mouse, a imagem que nos interessa e salvar. Salvar sempre no formato JPG, GIF, PNG ou BMP, que são formatos que eu consigo importar posteriormente quando eu for fazer a minha historinha lá no HQ. Então eu vou procurar na internet, pesquiso por Leonardo da Vinci, eu posso pesquisar por renascentismo, eu posso pesquisar por invenções de Leonardo da Vinci, eu posso pesquisar por imagens de Leonardo da Vinci, enfim. E aí com as imagens salvas eu vou organizar, né, como é que vai ser a minha história. Eu vou salvar essas imagens no diretório do meu computador em casa. E aí, se for necessário, quando eu for criando a minha história, eu posso buscar mais imagens, mais cenários, ok? O importante é que a gente tenha na nossa cabeça de que imagens vão ser necessárias e aí eu buscar na internet. A gente tem falado até agora de criatividade, de pensar, de planejar, então, mas como é que a gente faz isso, né? A gente precisa parar. Antes de tudo, antes de começar a fazer qualquer coisa, a gente tem que planejar o que é que eu preciso ter para fazer a minha historinha. Que cenários? Eu posso falar de uma invenção só. Eu posso criar minha historinha só sobre como é que ele inventou o paraquedas, ou como é que ele inventou o avião, certo? Ou como ele inventou o tanque. E aí tem várias invenções para vocês escolherem uma, certo? E aí, planejando tudo isso, eu vou aí sim procurar imagens relacionadas com o que eu planejei, imagens e figuras da internet, né? Planejar como é que eu vou contar a história, se eu posso colocar essa história no dia atual ou no tempo antigo mesmo, quando ela aconteceu. Aí vou criando quadro a quadro. Nos quadros eu preciso pensar nos diálogos, eu preciso pensar em que personagem vai estar em cada quadro, quais são os cenários que eu vou usar nesse quadro, se vai ter diálogo, se eu vou ter alguma conversa. Tem os balãozinhos que a gente lá no HQ tem para colocar as nossas conversas. Posso criar sons, ou trazer os sons da internet, ou eu mesmo gravar som. Eu posso narrar a história, né, que eu estou contando. Tudo isso é possível, ok? Meus queridos alunos, então é chegada a hora, né, da gente parar, como eu falei anteriormente nos outros slides, e planejar, né? Então precisamos lembrar de tudo que a gente precisa colocar na nossa história, abrir a nossa mente, lembrar da aula de história, né? Para que a história real venha para a história em quadrinhos, né? E aí a gente vai abrir a nossa mente para começar a trabalhar no HQ, que é a ferramenta de contar historinhas em quadrinho. Então, planejamento primeiro, para só depois ir para a ferramenta. Combinado? Sem dúvida, a coisa mais importante, como a gente falou até agora, é planejar bem, planejar a história, é o mais importante. E aí, lembrar do que o professor Wagner falou em sala de aula, lá em História, né? O que ele falou sobre as invenções de Leonardo da Vinci. E aí, pensando em tudo isso, aí sim a história vai vir na nossa cabeça e nós vamos começar a usar o HQ.
Aí eu vou pegar as figuras, olha só que a gente pode ter a imagem, né, das figuras, do helicóptero, como ele concebia o helicóptero, né? Como ele concebeu o tanque, a bicicleta, o paraquedas, né? Então essas coisas todas a gente pode usar para nos inspirar, certo? E aí, gente, vamos criar a nossa história. Então agora eu abro o aplicativo, né? O meu aplicativo HQ, e aí eu vou criar cada cenário. Percebe, do lado esquerdo do aplicativo eu posso redimensionar ou não as figuras para ficar, né, proporcional. Os personagens com o cenário, um personagem com o outro, né, para que tenha proporcionalidade. Então eu vou importando as figuras, inclusive tem a opção de importar do próprio computador, né, mas eu posso usar um personagem que de repente que esteja no próprio HQ, uma figura do próprio HQ, se eu quiser, né. Eu vou criando cada historinha. Essa historinha vai ser criada no próprio HQ. Ao final, quando a gente terminar toda a nossa história, terminar o último quadro do fim, né, a gente salva essa história em PDF para mandar para o professor. Percebe que vocês vão criar do jeito de vocês. Olha que tem balões, né, com textos para fazer diálogo. Olha que tem sons que vocês podem usar. Olha que tem imagens, tem cenários, tem personagens. Vocês podem desenhar alguma coisa também. Vocês podem mudar as cores, certo? E aí esses tutoriais mais detalhados da ferramenta já estavam na aula, né? E tem outros também que a gente pode deixar para vocês, ok? Agora, pessoal, com o HQ já aberto, né, no computador de vocês instalado, vocês vão abrir o aplicativo e aí já aparece os quadros, né, que vocês vão começar a criar. Não tem que ser necessariamente só esses quadros. A quantidade de quadros vai depender da história de vocês, ok? Mas é importante que algumas coisas tem nos quadros, como os cenários, como os personagens, como as conversas, os diálogos entre os personagens, e vocês tudo podem trazer do próprio HQ. O balãozinho vem do HQ, os sons, o HQ tem alguns sons, você pode gravar outros sons e colocar na tua história, certo? Assim como eu já falei para vocês, que pode também trazer cenários, figuras e imagens da internet, na opção aí do HQ, beleza? Quando eu fui criar minha historinha, eu, professor Marcos, do Tribunal de Osíris no HQ, eu senti falta das figuras do Egito, né? Então o que eu fiz? Eu baixei no meu computador, fui na internet, como eu falei para vocês, e importei figuras, imagens e GIFs da internet. Coloquei lá, pesquisei, né, por Tribunal de Osíris, pesquisei só por Osíris, pesquisei por Anubis, por deuses do Egito, né, por mitologia egípcia, e fui vendo figuras que me interessavam. Fui baixando, lembrar de baixar sempre no formato PNG, GIF, BMP, tá? Que são formatos mais fáceis de importar para o HQ. Então lá na opção do HQ, quando eu clicar em importar, né, eu posso importar do computador. Aí eu procuro no diretório que eu guardei essas coisas e aí eu vou colocando no HQ na minha historinha, beleza? Nessa questão de importar, né, vocês guardaram todas as figuras que vocês baixaram, todas as imagens interessantes que vocês pesquisaram sobre Leonardo da Vinci e suas invenções na internet. Então vocês podem importar, né, lá no HQ e vai nesse diretório para trazer a imagem para aí, certo? Percebe que a imagem talvez apareça grande demais, então vocês podem redimensionar lá no cantinho esquerdo do HQ. Você tem como aumentar ou diminuir uma imagem para manter a proporção, né, das figuras com o cenário dos personagens entre si. Beleza, pessoal? Com isso, as figuras que você importou, que trouxe da internet, elas podem, às vezes, serem muito grandes, e aí você tem que ajustar essa proporção. Gente, aqui eu deixo mais alguns tutoriais, além daqueles que a gente já tinha falado, além dessa minha aula, onde vocês podem buscar mais orientações, mais dúvidas, mais dicas. O fato é que o meu objetivo aqui foi orientar vocês nessa tarefa, não só em usar o HQ, mas usar essa tarefa. Para usar o HQ com mais especialidade, vocês podem ver esses tutoriais que eu não iria me repetir do que eles já falam. Ok, pessoal? Então espero que tenha ajudado vocês e nos encontramos muito em breve.
Já estamos quase terminando o nosso tutorial, né? Deixo para vocês aqui alguns links e outros tutoriais que tem no YouTube, que tem na internet, que vocês podem, se quiser, assistir, para ver mais alguma coisa interessante. Mas a princípio nós já vimos alguns tutoriais na nossa aula anterior e o HQ é muito simples, pessoal. Então agora é mão na massa, soltar a criatividade fazendo. Para concluir, né, eu queria que vocês liberassem, sem se preocupar se existe um formato único, a criação de vocês. O objetivo dessa nossa atividade é que vocês criem, logicamente, orientados pelo tema, certo? E aí, quando terminarem de criar a história de vocês, vocês vão na opção imprimir do HQ, né? E aí tem a opção de salvar como PDF. Aí vai imprimir um PDF, né, a historinha de vocês, e nos enviar o PDF para que a gente faça a avaliação. O PDF, né, o resultado final da história de vocês em PDF, deve ser enviado para os dois professores, o professor Marcos Vinícius, que é o professor de Projeto Integrador, no e-mail marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br, o professor Wagner, né, que é o professor de História, no e-mail wagner.arruda@batalhadoriachuelo.com.br. E aí vocês podem nos entregar isso até, né, o retorno das aulas presenciais. Quem quiser, se eu estou recebendo alguns, podem ir mandando, que a gente vai construindo junto, se for o caso. Mas tenho recebido coisas maravilhosas, já queria parabenizar quem já fez. Um grande abraço, pessoal, e morrendo de saudade de vocês. Ao concluir a história, vocês vão, na verdade, né, criar toda a história. Na opção de salvar, você pode imprimir, né, e imprimir no formato PDF, né, salvar a história como PDF, e aí esse arquivo PDF você vai nos enviar. Vai enviar uma cópia para o professor marcos.souza@batalhadoriachuelo.com.br, que sou eu, do Projeto Integrador, e para o professor wagner.arruda@batalhadoriachuelo.com.br, que é o professor de História. Lembre-se que esse desafio é de férias, mas vocês podem entregar até o começo das aulas presenciais. Mas vamos nos empenhar, vamos aceitar o desafio e vamos ser criativos. E eu espero que a gente se encontre logo logo. E um grande abraço para vocês, estamos sempre unidos. Permaneçam em casa e tomem conta da família de vocês e não saiam de casa por nenhum motivo. Um abraço.